Mercado de trabalho americano realmente está enfraquecido e o Fed vai ter que cortar mais juros. A gente sabe que corte de juros significa mais dinheiro, crédito mais barato e mais liquidez. Então, será que chegou a hora de ter a nossa alt-season aí de final de ciclo? Vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo, porque essa semana saíram alguns dados do mercado de trabalho americano, mostrando um mercado mais fraco. Inclusive, hoje saíram alguns dados importantes aí que está fazendo o mercado precificar mais cortes de juros do Fed. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso que está acontecendo, que a gente pode estar perto, sim, de ter esse movimento de alt-season começando. Vamos dar uma olhada aí. Olha lá, vamos ver alguns dados que saíram essa semana. A gente teve aqui na quarta-feira o JOLTS, que veio abaixo do esperado. No último vídeo que eu fiz, eu acho que foi na terça-feira, né? Eu mostrei que ia ter esses dados aqui, quarta, quinta, sexta. Então saiu o JOLTS, olha lá, veio abaixo do esperado. Ou seja, menos emprego no mercado americano. Na quinta-feira veio o ADP abaixo do esperado também, ou seja, menos emprego. Veio pedidos iniciais por seguro-desemprego maior do que o esperado, acima do esperado, ou seja, mais desemprego. E veio aqui hoje, né? E hoje foram os principais dados aqui. Hoje teve o payroll, que veio bem abaixo do esperado. Era esperado 75 mil, veio 22 mil, veio muito fraco o payroll. Teve aqui também o payroll privado, que também veio bem baixo. E aqui a taxa de desemprego subiu de 4,2 para 4,3, mas principalmente esse payroll aqui, junto com outros dados mostrando o mercado de trabalho americano mais enfraquecido, começou a trazer uma expectativa de mais cortes de juros do Fed esse ano. E aí, olha só o que aconteceu no monitor da taxa de juros. Há poucos dias atrás, a gente tinha aqui mais ou menos uns 86% esperando um corte de juros de 25 pontos e o restante estava esperando que não ia ter corte. Mas depois dos dados de hoje, do payroll de hoje, a gente tem 93% esperando um corte de 25 pontos. Mas olha só isso aqui. Apareceram agora algumas pessoas, uma parte do mercado, acreditando que o corte vai ser de 50, que o corte não vai ser de 25, que o corte vai ser de 50. Então, aumentou a expectativa por corte. Provavelmente esse corte vai vir de 25 mesmo. Mas agora o mercado já está considerando aí a possibilidade de vir um corte logo de 50 em setembro, não de 25. Depois a gente tem outra decisão lá em outubro, que o mercado muito certo de mais um corte de 25 em outubro. Antes o mercado estava dividido aqui se ia ter um segundo corte ou não. Agora o mercado já com mais certeza de que tem um segundo corte em outubro. E aí tem outra decisão lá em dezembro. O mercado, a maioria também esperando um terceiro corte de 25 para dezembro. Uma parte aqui do mercado acha que até em dezembro vai chegar só com 2 cortes de 25. E uma parte pequena do mercado aqui achando que lá em dezembro a gente vai chegar com um corte de 50 e mais 2 de 25. Mas a maioria esperando 3 cortes de 25 nas 3 decisões de juros que a gente ainda tem esse ano. E a gente está chegando numa situação bem parecida do que a gente estava ano passado. Olha só, ano passado o Fed vinha com vários meses aqui sem mexer na taxa de juros. E aí quando chegou setembro e as 3 últimas do ano passado, o Fed fez 3 cortes, que é o que pode acontecer de novo agora. Só que lá
em setembro, o Fed já começou com um corte de 50. Olha lá, estava em 5,50. A expectativa ali, ó, a projeção, era um corte de 25 e veio logo um corte de 50. Depois o Fed trouxe mais um de 25 e mais um de 25. E aí não trouxe mais cortes desde então. Tá? Então a gente pode ter esse movimento aqui acontecendo de novo. E aí, como que foi ano passado, quando a gente teve esses 3 cortes aqui? Vamos ver como que o mercado se comportou. Olha lá, vamos começar aqui com o Bitcoin. A gente estava por aqui. E eu marquei aqui no gráfico aqueles 3 cortes lá, ó. 18 de setembro, tá aqui. 7 de novembro e 18 de dezembro. Então, ano passado, os 3 cortes foram aqui. Repara que antes do primeiro corte, o mercado já começou a subir, né, precificando esses cortes aqui. E vamos ver que, se a gente pegar aqui, desde quando ele começou a subir, precificando o corte até ali, onde ele parou de subir, repara que o Bitcoin subiu ali 100%. Tá? O Bitcoin subiu ali 100% no final do ano passado, com essa expectativa dos 3 cortes ali. Com os 3 cortes, né? Agora, eu acho que dificilmente o Bitcoin vai subir 100% de novo. Ele não deve fazer isso. Agora o Bitcoin está ali em 110, se fosse 100% ele ia lá para 200. Mas o que deve acontecer agora? Quando o Fed começou a cortar juros ano passado, o Bitcoin estava perto ali, ó, de 56 mil dólares, 55, 60 mil dólares. E aí o Bitcoin subiu bastante. Agora, o Fed vai começar os cortes com o Bitcoin já em 110. Então, é possível que agora, o que aconteça? O mercado olhe para o Bitcoin e fale assim, Bitcoin já está muito caro. Então, agora eu vou colocar dinheiro não no Bitcoin, mas eu vou colocar em outras criptos um pouco mais baratas. Então, se ano passado esse corte de juros veio com o Bitcoin em 60 e entrou muito dinheiro no Bitcoin, agora o corte está vindo com o Bitcoin em 110. Então, pode ser que agora o mercado comece a olhar mais para outras criptos menores. E aí, o Bitcoin no semanal, olha só, o Bitcoin, vou abrir só aqui a banda de Bollinger, o gráfico do Bitcoin eu vou olhar só no semanal hoje, tá? Não quero olhar muito o Bitcoin não. Bitcoin está aqui segurando na linha média da banda de Bollinger. Tá, então agora, com essas expectativas de mais corte de juros, pode ser que o Bitcoin já segure por aqui, tá? Pode ser que ele já segure por aqui, que ele nem venha aqui nessa linha de baixo e que daqui ele já volte a subir. Inclusive, alguns vídeos atrás eu até mostrei aí, deixa eu ver se ainda tá aqui, deixa eu ver se ainda tá marcado aqui, agosto e setembro, acho que foi isso aqui. Foi isso daqui. Foi isso daqui, mas tinha uma outra marcação que eu coloquei. Essa daqui. Eu marquei aqui nos vídeos atrás, né, os meses de agosto e setembro. Agosto e setembro de 2023 foi mais ou menos aqui, depois o mercado fez isso. Agosto e setembro de 24 aqui, depois o mercado fez isso. E agora agosto e setembro de 25 a gente está aqui. Então o mercado deve, de novo, né, fazer mais esse movimento de alta aí, mais esse rally de fim de ano. Mas provavelmente com o dinheiro fluindo um pouco mais para outras criptos. E aí a gente deve ver, por exemplo, a dominância do Bitcoin, a gente deve ver ela caindo um pouco mais. Olha só, parece até que a dominância está começando a fazer bandeiras de baixa aqui, não é? Olha lá, parece que ela fez uma bandeirinha de baixa aqui, rompeu, parece que agora está fazendo outra bandeirinha de baixa aqui. Então, é possível que a gente veja as altcoins subindo mais forte do que o Bitcoin aí nesse final de ano. E aí, se a gente olhar aqui para o Ethereum, olha só, se a gente vê a maioria das altcoins, elas parecem que elas estão bastante esticadas, né? Parece que elas estão precisando de uma correção. O Ethereum está aqui esticado e testando ali o seu topo histórico. Mas se a gente olhar para o ciclo passado,
a gente vê que o Ethereum também, quando o Ethereum estava aqui, ó, testando o seu topo histórico lá, ele aqui também estava muito esticado e ele continuou subindo, tá? Então, com esses cortes de juros que a gente deve ter agora, a gente deve ver sim as altcoins rompendo o seu topo histórico. O Ethereum já está retestando ali. A gente tem a Solana lá no seu topo histórico também, ela pode romper aqui. A Aave está um pouquinho longe ainda do topo histórico, mas ela ainda pode romper ali. Vamos ver aqui como que algumas altcoins se comportaram ano passado. Olha só, o Ethereum. O Ethereum ano passado, em setembro, quando o Fed começou a cortar juros, o Ethereum estava aqui. Olha lá, o Ethereum fez essa altinha pequena aqui ano passado. O Ethereum subiu aqui, foi 70 e poucos por cento. Agora já subiu bem mais, só esse ano. A Solana, com os cortes do Fed do ano passado, Solana subiu aqui 120%. Vamos ver outras aqui. Vamos ver a Aave. Aave, junho, julho, agosto, setembro, foi aqui, mais ou menos aqui. A Aave subiu, foi aqui, mais ou menos aqui. A Aave subiu quase 200%. Algumas menores subiram mais, né? Por exemplo, a Pendle, vamos ver quanto que a Pendle subiu. Agosto, setembro, foi aqui. Olha lá, a Pendle nesse período subiu 150. A ENA, essa aqui foi uma que subiu bastante, né? A ENA, setembro foi aqui. Olha lá, a ENA ano passado subiu 500%. Então, assim, altcoins menores, a gente pode ver elas dando umas valorizações maiores aqui, né? E aí, ano passado, nesse período aqui, a gente teve uma alt-season. Esse período aqui, né, que a ENA subiu isso aqui, a Aave subiu isso daqui, o Ethereum subiu isso daqui. Isso daqui foi uma alt-season ano passado. E aí a gente pode olhar aqui, ó, para esse índice, né, de alt-season ou altcoin season. Ele está nesse momento em 61. Ano passado, ele chegou lá no 88. E aí, vamos reparar uma coisa aqui, olha só. Ano passado, aqui, eu estou nesse índice aqui que considera os últimos meses, tá? Os últimos meses, os últimos 90 dias. Depois eu vou olhar esse aqui que é o anual. Nesse daqui, ano passado, em setembro, quando o Fed começou a cortar juros, olha lá. Esse índice estava aqui perto do 33. Ele estava aqui, tá vendo? Perto do 33 e ele ainda chegou lá no 88. Agora ele já está aqui no 61. Tá? Então mostra que as altcoins já estão mais fortes aqui antes mesmo desse corte de juros. Então é possível que a gente veja de novo, né, nesse indicador aqui, ele voltando lá acima dos 80 nesse final de ano. E a gente tem ele aqui no anual, que é o principal ali. Olha só, aqui no anual, a gente chegou lá acima do 80 poucas vezes, né? Foi lá em final de 2017, 2021. Ano passado, olha lá, setembro, vamos ver como que esse índice aqui estava em setembro do ano passado. Novembro, olha lá. Hoje é dia 5 de setembro. Olha ano passado, em 5 de setembro, olha só que ele estava exatamente no mesmo nível que ele está hoje. Tá vendo aqui na setinha? Ano passado ele estava em 33, igual está hoje. Então, ano passado ele estava aqui, no mesmo dia de hoje, e aí com os cortes de juros ele chegou, né, até aqui no 46, depois lá em dezembro ele chegou no 55. Só que ano passado ele fez isso aqui com o Bitcoin saindo de 60 mil dólares. Agora o Bitcoin está saindo de 100, 110 mil dólares. Então agora é provável que a gente veja as altcoins com uma valorização maior do que o Bitcoin. Então agora é provável que a gente tenha um movimento mais forte do que esse que a gente fez aqui. Então, ano passado a gente chegou até os 55, é provável que nesse final de ano a gente passe aqui dos 55.
né? Chegue talvez nos 60, talvez perto dos 70, igual ele fez dessas outras vezes aqui, que ele chegou, passou do 80. Então é possível que agora, esse final de ano, a gente faça um movimento um pouco mais forte do que esse que a gente fez aqui nas altcoins, né? Então é provável sim que a gente veja agora aí nesse final de ano uma alt-season e talvez até um pouco mais forte do que a que a gente teve ali ano passado. Um ponto que a gente precisa ainda tomar cuidado, claro, é que o mercado de trabalho americano, que já está enfraquecido, ele não pode enfraquecer muito mais, porque senão vão começar a especular uma recessão, e aí o mercado pode ficar com medo e pode não querer tomar risco, pode não querer investir em ativos de muito risco. Então seria bom que nesses próximos meses o mercado de trabalho não desacelerasse mais. E o ideal é se a gente vê ali a inflação americana caindo um pouco. Aí o Fed vai poder continuar sendo agressivo nesses cortes de juros aí nesse final de ano. Mas mesmo que o mercado comece a especular uma recessão aí para frente, né? Essa recessão provavelmente viria lá para 2026. Então, nesse final de ano, é bem certo sim da gente ter o mercado subindo, né? Assim, claro, né? É bem certo de ter, mas tudo pode acontecer, né? Mas é bem provável sim da gente ter sim uma alt-season começando aí nas próximas semanas, começando aí nesse final de ano. Então vamos ficar de olho aí porque o Fed vai fazer corte de juros. E se a gente vê a inflação caindo um pouco aí nas próximas semanas, o Fed vai poder seguir um pouco mais agressivo aí nesses cortes de juros e a gente deve ter aí um final de ano de mercado quente, de mercado aquecido, com cortes de juros e liquidez. Então, comenta aqui embaixo o que você acha, qual é a sua expectativa. Não deixa aí de curtir o vídeo, se inscrever se você não é inscrito. Compartilha aí, mostra esse vídeo aí para outras pessoas também. Ajuda aí a crescer um pouco o canal aqui. E valeu, muito obrigado aí, tamo junto, até o próximo vídeo.